Bom dia, jovem. Tudo bom? Olá, delícia poder participar com Quanto você. tempo? É, Mas vamos lá, Helena, se apresenta aí para o pessoal. Para quem não te conhece, diz aí o teu nome, de onde você é, o que você faz. Fala aí para o pessoal te conhecer. então, eu sou a Maria Helena, né? Eu sou professora, né? Sou professora universitária e professora da rede pública. Moro no estado de São Paulo, mais precisamente aqui no Vale do Paraíba, Jacareí. Para quem não conhece, para se localizar, fica perto de São José dos Campos, né? A capital da aviação, onde está localizado o ITA, né? Aí o INPE. Então, estou aqui Caramba. perto de São Paulo. Eu sou professora, né, como eu disse, professora já assim, quase no finalzinho da carreira, né, então assim, muito orgulhosa do meu trabalho de ser professora, né, eu sou professora da área de exatas, né, sou professora de matemática, e Ih, assim, muito rapaz. feliz, né, Eu, conhecer você, Luiz, foi eu assim, não eu sei, já te disse em outros momentos, foi um divisor de águas na minha vida, eu não sei se eu já te porque, falei, né? Eu amo matemática. Eu sim, não sei, eu achei de falar já, eu sempre gostei de matemática. Helena, e como é que tu me conheceu? Como é que tu conheceu o Luiz Vicente? Foi alguém que te indicou? Foi algum link não, patrocinado? Como é que você me não, conheceu? foi através das suas publicações mesmo, né, você foi um curso de janeiro que você fez, a sua formação gratuita. Eu já tinha ouvido falar da análise DIS, que eu queria fazer, queria conhecer, porque eu sou curiosa, né? Sou uma pessoa muito curiosa, então, assim, eu gosto de aprender, então tá no meu DNA já o aprender. E aí você apareceu como formação gratuita, né, da turma de janeiro. E eu entrei, falei, não tenho nada para perder, estamos em pandemia, eu estava de férias, né? Falei, vamos lá, vamos ver o que que é isso, né? Porque eu já tinha ouvido falar, falei, é um momento, eu acho que é interessante, e vamos lá. Entrei, amei, né? Você muito didático, você muito assertivo, a sua fala se encaixa muito com a minha fala, né, de assertividade. A sua fala, ela tem um começo, meio e fim. Então, assim, né, foi aquilo que deu certo, né? Não foi nada que, Se nossa, conectou logo, né? foi uma conexão logo de cara, porque eu me conecto muito com as pessoas que eu sinto na fala dela uma verdade. E aí, né, vamos lá, vamos comprar mais um curso, né? Fui lá, comprei meu curso, fiz a Mas vamos lá, formação. antes de tu comprar o curso, tu fez a gratuita e quando é que tu sentiu o momento de dizer assim, eu vou comprar esse curso? Por exemplo, na tua época, o pessoal não tinha os benefícios que tem hoje, né? Naquela época não dava 500 créditos, tu tem que pagar uma diferença para ganhar 500 Hum, créditos, ou seja, o pessoal hoje já está ganhando aí 500 créditos. Na tua época, não tinha todas as mentorias que eles têm hoje, então tem alguns benefícios que eles têm hoje que tu não tinha na tua época. Mas tu lembra assim, sei lá, qual foi o momento que tu falou, caramba, eu preciso seguir isso aqui adiante, eu não posso parar aqui. Teve logo alguma coisa que aconteceu, algum estalo? logo que você mandou o link e que poderia entrar no sistema e já fazer o relatório. Eu gerei o meu relatório e aquilo para mim foi impressionante, porque bateu exatamente comigo, né? Então, ali no gratuito, tu já tomou essa decisão ali no Eu gratuito, já então. tomei decisão antes mesmo de assistir a sua primeira aula, porque eu falei assim, caramba, isso aqui faz sentido? Porque Porque assim, ali eu não falo, ali eu não falo que vai ter venda, né? Naquele não, momento. Que é o que eu digo para os meus alunos. Eu dou uma sacada para os meus alunos, poucos alunos percebem. Eu falo, gente, o cliente tá tão batido com você querendo vender, 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 que quando você chega para ele e já vai abordar a venda, você termina às vezes perdendo o cliente. Então eu digo sempre assim, olha, tu quer vender mais? Tu tem que deixar de ser vendedor. Tu tem que pensar no teu cliente. Então, quando eu chego na formação gratuita, eu dou toda a sensação que você precisa sentir para enxergar a oportunidade do que eu vou te mostrar. No primeiro dia, eu te mostro uma oportunidade, que é a metodologia, o conceito, de onde ela vem. Segundo dia, que é o segundo encontro, não estou falando da cartinha, né? Lá da cartinha, o segundo encontro é a segunda aula, que eu mostro os uhum, gráficos, que eu mostro o poder do gráfico. Aquela aula, o ponto principal dela, eu não falo isso, agora eu posso falar que já terminei, né? Mas, exemplo, eu não falo isso antes, mas, exemplo, qual é a ideia dessa aula? É mostrar para as pessoas que elas também podem fazer aquilo. Ou seja, não é só Luiz que ensina, e Luiz, didaticamente falando, é muito fácil, porque ele já convive com isso. É igual o professor. Às vezes o professor ele conhece aquilo que ele
que ele ensina. Mas se fugir um pouco do que ele ensina, ele é igual ao outro aprendiz. Ele não sabe tudo também. Eu sou professor também, a gente sabe que o professor ele entende aquilo que ele estuda. Mas ele não é um sabichão, ele não sabe tudo. Né? Não tem como. Mas ele está sempre em busca de autoconhecimento. Então, naquela segunda aula, eu mostro para o aluno que ele também pode. Porque senão fica dando a impressão que só eu consigo, só eu chego lá. Porque muitas vezes, no meu dia a dia, eu sou o Luiz Vicente que eu sou lá fora, eu sou o Luiz Vicente que eu estou aqui. Às vezes eu estou lá almoçando com a prefeita, com um cara mais rico aqui da cidade, e eu tô com essa camisa aqui, ó, normal, lógico, tô de calça, sapato e tal. Mas, ou seja, eu tô tranquilo. Eu não preciso estar lá todo engomadinho, todo de paletó, de blazer. Lógico, tem ambiente que eu preciso estar. Mas não necessariamente. Então, eu mostro para os meus alunos que do jeito que eu ensino, é o que eu sou, e do jeito que eu faço, ele também pode. Exatamente. Porque se você não mostrar para o seu cliente que ele pode também chegar no mesmo nível que você está, ou até mesmo passar de você, ele vai sempre sentir um distanciamento, ele se sentir inferior. E se ele se sentir inferior, dificilmente ele consegue se enxergar, ele se sente muito distante. Aí por isso que eu digo para o meu aluno, olha, gera conteúdo de valor, gera informação, não fica com medo de passar conteúdo demais e o cliente achar. O pessoal falava para mim, Luiz, tu dá tanto conteúdo que o cara pode pensar que ele não precisa do teu curso. Pelo contrário, quanto mais conteúdo eu entrego, mais ele tem a necessidade de ter o meu material mais completo. Exatamente. Antigamente eu até pensava isso. E quando você vai para o material, né? Quando eu adquiri o seu curso e fui para o material, é muita coisa, entendeu? Assim, é muito material, é muita entrega sua no material da plataforma. Então, assim, eu sou grata mesmo, porque foi ali que eu me conheci, foi ali que eu conheci, o meu marido se conheceu, a gente nós percebemos os nossos pontos, né? Ele viu o disco, tu fez o disco dele? Eu fiz o disco dele. Então, o massa. meu é o dominante para o influente, o dele é o estabilidade por conformidade. Então, Coitado. assim, Coitado. Coitado. E a Maria ainda domina ele, desdobra, fala o que quer, pinta e ele ainda agradece. Não, então assim, Tô brincando. A gente se conhece desde sempre, porque o respeito mútuo num casamento é isso, né? Você conhecer uma pessoa e estar junto, aí você tem que respeitar, mesmo sem conhecer o perfil, você já sabe que cada um tem o seu. Então, assim, Exato. isso só veio a agregar mesmo, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não aceito muito críticas. Então, assim, aceitar, né? Porque o dominante, ele não aceita que ele erra, né? Então, ele quer estar sempre ali e não acha que ainda mais professor de matemática, né? Que acha que sabe tudo, né? E aí a gente começa... E é exato, né? Não tem... Exato. Né? E, assim, é mais complicado ainda. E na escola, muitas vezes você tem que se segurar, porque você não pode ser muito, né? Dentro da equipe gestora, dentro do meio dos colegas ali, né? Você pode ser influente e dominante dentro da sala de aula. Aí é você lá, mas fora ali no meio, você tem... Aí eu aprendi, Luiz, nesses meus 20 e tantos anos de profissão, né? Agora nossa, se eu soubesse tudo isso lá atrás, eu tinha feito um monte de coisa diferente, né? E aí você se conectar, e o mais interessante é você se conectar com o aluno e entender o perfil dele. Você conhece o aluno, porque não precisa você fazer a análise disso. A partir do momento que você tem o conhecimento, você tem conhecimento do seu aluno, você analisa o seu aluno. E aí você passa a entender como cada um aprende. Isso tem sido, assim, muito importante para a minha profissão. Nossa, demais. E trabalhar... Você entende o tempo dele, você entende o tempo dele, você entende o que o motiva ele, porque se você entende o que motiva ele, você consegue falar a linguagem dele. Se você entende o perfil dele, você fala o que ele quer ouvir. Exatamente. Então você consegue trabalhar melhor, melhorar os desempenhos deles. Antigamente tinha aquela, não sei hoje, tá? Na minha época dizia assim, quem senta lá atrás não quer nada com a vida. Quem senta lá atrás não quer estudar. E eu percebia que nem sempre é assim. Às vezes a gente taxa o aluno lá atrás simplesmente o local que ele senta. Mas às vezes ele senta lá porque ele quer. Eu particularmente, eu teve uma época da minha vida que eu sentava muito na frente. Teve uma época que eu gostava de sentar lá atrás. Eu também. Mas isso não dizia que eu era um mau aluno. Eu só lembro uma vez de levar
um beliscão de uma professora, acho que na segunda série, que eu acho que eu fiquei com trauma até hoje. Eu acho que aquela pessoa que eu tava filando, eu ia dar fila, não sei, isso que ela me deu um beliscão, que até hoje eu acho que eu tenho medo de filar. Se eu filar, falar em filar perto de mim, eu já fico meio... Cadê? Alguém já vai chegar e me beliscar, já, eu já fico com medo já. Eu acho que criou um trauma. Mas assim, já em época de faculdade, eu sempre gostei de sentar na frente. Então acho que varia muito. Mas hoje, quando eu dou aula na faculdade, na pós-graduação, eu não diferencio mais o aluno que senta à frente, que senta atrás. Eu trato igual, porém, o que eu faço? Eu pego aquele que está lá atrás, aí eu uso isso com os alunos também, lógico. Exemplo, eu pego aquele que está lá atrás, que eu sinto que ele está mais, exemplo, sozinho, ou está mais isolado ou isolada, e eu trago ele para participar. Eu aprendi isso nos treinamentos de treinador comportamental. Cursos que eu fiz em Atibaia, em Campinas, eu fiz muitos cursos aí para ser um treinador comportamental. E o que é que a gente aprende? Tem lá 10 pessoas e tem uma delas, ou duas ou três, que a gente sente que não está tão engajado. Aí sempre que a gente fizer alguma coisa, a gente pergunta para ele ou traz para ele. O que é que tu acha sobre isso, fulano? Aí ele se sente fazendo parte. Aí com 1 minuto, 2 minutos, ele já está assim, já, ó, sorridente, querendo participar, porque ele vê que você prestou atenção nele. E às vezes são pequenos detalhes que fazem muita diferença para a gente lá na frente. Né? Isso ajuda bastante. Muito, muito mesmo. Nesse Né? sentido. E essa conexão é muito grande. E agora, trabalhando com análise DISC, né? Você viu aí que eu mandei mensagem para você, você se conectou comigo aí. Está muito interessante, porque a análise DISC está me ajudando a me conectar com os professores, porque é onde eu quero trabalhar. Porque eu quero que os professores fiquem mais felizes, né? Reconheçam a profissão como algo assim que é mega importante, que não esteja ali só por mais um momento, que ele se conheça, que ele se cuide, entendeu? Que ele busque o melhor para ele. Então, que ele consiga fazer esse engajamento dos alunos, conhecendo o perfil dos alunos, porque se ele se conhece, ele consegue conhecer o aluno, entendeu? Trabalhar as emoções. Então, assim, como que eu vou fazer a gestão das minhas emoções, né? Eu, Maria Helena, como que eu estou, meu dia a dia, rotina, tal, como que eu vou gerir as minhas emoções? Quando eu estiver com raiva lá dentro da sala de aula, o que eu vou fazer para que isso, né, possa não interferir na vida ou na minha aula, entendeu? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou gerenciar isso? Aquele menino que me tira do sério, como que eu trabalho isso? Quantas vezes os meninos nos tiram do sério? Isso, tira mesmo. Mas eu vou respirar profundamente, trabalhar isso e aí sim eu vou tomar uma decisão. Porque se você tomar uma decisão ali no calor, você vai fazer coisas que depois você vai repensar e vai pensar, nossa, não deveria de ter falado isso, né? E além de tudo, não misturar o profissional com o pessoal, né? Então assim... Que é o mais difícil. Então assim, tô, Luiz, nessa pegada, né? Desde a nossa última conversa, né, aqui, foi muito eu tive um caso de um aluno que ele chegou para mim na aula, eu estava dando uma aula para uma turma de mestrado, e ele chegou assim na sala e falou assim, eu não acredito nessa metodologia. Isso na época eu estava dando aula de coaching para uma turma de mestrado. E ele falou assim, eu não acredito em coaching. Aí ele estava no meio da sala e o pessoal já começou a fazer menção para mim para eu deixar para lá, para eu não contrariar ele, entendeu? Ele era um paulista, era de São Paulo, e ele perguntou assim para mim, não, eu perguntei assim, olha, mas você já fez alguma formação? Aí ele, não. Eu disse, você já fez, já participou de algum de algum workshop, alguma palestra? Ele disse, não. Aí eu falei, e você já participou de algum processo? Ou conhece alguém que já trabalha na área? Não. Eu fico tranquilo. Então, assim, permita-se. Né? Eu respeito a sua opinião, tranquilo. Isso não muda o meu conteúdo aqui da aula, mas, assim, você não é obrigado a aceitar. Mas, assim, é importante a gente falar aquilo que a gente, de alguma forma, vivenciou. Até pra gente poder falar. Mas eu respeito sua opinião. E eu lembro que eu passei um artigo para eles fazerem, tá? Um artigo acadêmico, e no artigo dele, ele fez o artigo bonitinho, e no final ele colocou, eu não acredito no metodologia tal, aquilo outro. E isso, de forma alguma, eu levei para o meu lado pessoal,
e ele deixou de ser aprovado por conta disso. Né? Uma coisa não tem a ver com a outra. Os valores Né? dele. Nesse sentido. Já, assim, é relativo, né? Mas, assim, são coisas que acontecem. Helena, qual foi, assim, as tuas... Tu lembra quais foram as tuas maiores dificuldades ou alguma dificuldade específica que tu tivesse no começo da tua aplicabilidade com o DISC, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional, seja nos teus atendimentos? Tu lembra, assim, para quem tá... Eu tô vendo que tem alguns alunos aqui que são novos, estão chegando aqui algumas pessoas que já são nossos alunos mais antigos, mas, assim, para você, Maria Helena, tu lembra algumas dificuldades que você teve no início de aplicar o DISC, a metodologia? Então, ao aplicar o disco, primeiro é um pouco a insegurança, né? A insegurança, será que eu vou estar falando corretamente? Será que eu vou estar atendendo aquela pessoa, né, com, de fato, o que ela está se... A confiança que ela depositou em você para fazer, né, para você fazer essa devolutiva. E eu percebo que muitos, né, que eu tenho conversado, até mesmo, né, pessoas que fazem parte do grupo, é a dificuldade de fazer as primeiras análises, né? De fazer as primeiras, análises não, mas as primeiras devolutivas. Ou gráfico achatado, né? Esse gráfico achatado, ele é de doer, né? Então, assim... Ele é o terror dos, eu vou botar assim, terror dos analistas. Exatamente, ele deixa a gente assim, né? Ele nos tira da nossa zona de conforto. Então, assim, ele faz com que a gente vá buscar, ele faz com que a gente estude mais, entenda mais o perfil, né? Que a gente faça a primeira conversa com a pessoa que está fazendo que a gente vai fazer a devolutiva. Então, assim, eu aprendi muito, né? Fiz já O campo de batalha ajuda muito. Eu fiz várias devolutivas já, assim, todas com amigos que estão próximos, professores que estão próximos, sabe? E um aprendizado. Eu aprendi muito com essas devolutivas. Então, hoje eu falo para você, hoje eu estou muito mais segura, né, para fazer uma análise, não completamente, né, porque a gente está sempre aprendendo. Então, até eu, né? Cada vez eu não vou ser aqui a dizer para você que eu sou a bambambam, não sou, né? Eu estou ainda engatinhando, né? Estou aprendendo muito. Mas, assim, esse aprender, ele é constante. E cada pessoa que você faz, cada pessoa que você se conecta, cada pessoa que você faz essa entrega, né? Porque você se entrega ali, né? Para fazer essa análise, né? As pessoas ficam gratas, né? Por você fazer isso, por você se conectar com ela, por você fazer essa devolutiva. Então, todos esses momentos aí, o mais difícil para mim foi fazer os primeiros. Depois que eu fiz os primeiros, agora qualquer um que eu fizer, eu vou fazer e vou me entregar o melhor sempre, entendeu? E aprendendo, porque cada análise, ela é uma diferencial uma da outra, né? Porque você tem ali o perfil da pessoa, então você está se conectando com uma pessoa que confia no seu trabalho. Nada melhor do que o campo de batalha. Campo de batalha, tudo pode acontecer. Eu digo assim, às vezes as pessoas dizem, mas eu quero ser um analista comportamental. E eu digo, olha, tudo bem, mas assim, tem todo o comprometimento, né? Porque é uma vida que está do outro lado. Eu digo, olha, você tem que ver que é outra pessoa que está ali do outro lado, você tem que estudar, tem que se dedicar. Teve uma aluna ontem que ela estava assim, compro, não compro, entro, não entro, eu tenho um filho pequeno, eu tenho todos os cursos para terminar, eu não sei se eu vou conseguir. Aí eu falei, olha, eu fiz um áudio para ela, eu falei, olha, vou ser bem sincero contigo. Se você tem um filho recém-nascido, você tem outros cursos aí, e para você nesse momento não é a prioridade dessa formação, não entre. Ela fez, o conteúdo é intenso? Eu disse, é intenso e é tenso. Aí eu botei kkk. Eu fiz, tem mais de 120 videoaulas, são 13 módulos, é intenso. Você tem 2 anos de acesso, tranquilo. Agora sim, para você entrar, para ser mais um curso, para você engavetar, somar com o que você já tem, eu prefiro que você não entre. Porque não é o valor que você vai estar pagando, mas o meu foco é ajudar você a faturar mais de 5 mil reais com essa metodologia. Então, se você vai entrar para ter mais um curso e guardar ele, para mim vai ser ruim. Porque você vai pagar, vai guardar, não vai ficar satisfeita e está investindo dinheiro. E não está fácil para a gente investir dinheiro onde de repente não vai ter resultado. Agora, se você acredita que você está sem tempo, está com cursos que não estão agregando valor para você, está com um filho pequeno e você quer um conteúdo para colocar em prática e ter resultado, opa, estou aqui para te ajudar. É lá, na hora. Eu quero. Porque
às vezes as pessoas acham que só esfregar é mais um cursinho. É mais um cursinho ali que vou fazer, um cursinho, é um curso online, é igual a esse que tem pela internet. Só que quando você Não olha o é, conteúdo, faz caramba, isso é sério. não é. Né? É uma metodologia profunda, ela dá para fazer um trabalho gigante com muitas pessoas para Fora as ajudar. mentorias, né, Então, Luiz? teve um aluno que Você colocou ontem, Luiz, olha, eu fiz a cartinha que tu ensinou, ele não comprou o curso, tá? Ele não comprou. Fiz a cartinha que tu ensinou, atendi a primeira cliente, fechei R$ 950 com ela. E eu fiquei assim, maravilhado, porque eu nunca fechei nem sequer um processo de coaching. Eu falei, por que você aconteceu isso? Porque você colocou em prática. Já teve aluno que fala, Luiz, olha, eu queria muito, Luiz, mas as condições não tá boa, eu tô com condição financeira agora, o negócio para mim não tá fácil, eu queria muito fazer, aqui em casa tá o maior perrengue do mundo, tá conflitos em casa, olha, eu queria, fez um áudio de uns 3 minutos o áudio. E eu falei, cara, eu te ensinei como tu ganhar dinheiro. Eu dei o curso gratuito, eu te ensinei. Tu pegou a cartinha e colocou em prática? Aí, eu acho que sim. eu, Você não colocou em prática. Então, assim, não venha me dizer que o problema é dinheiro. Não é prioridade para você e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, a gente se engana achando que está enganando os outros. Porque a gente está enganando a si mesmo. A vida está complicada, não está boa, conflitos em casa, não está trabalhando direito, não está recebendo o que, não está ganhando o que gostaria. Aí tem a oportunidade e vê a oportunidade passar pelos dedos, como jogar água nos dedos e a água vai se embora. E não percebe. Aí fica reclamando, botando a culpa nas pessoas, bota a culpa no governo, bota a culpa na igreja, mais bota a fácil, culpa né? em Mais fácil Deus, colocar a culpa em alguém. culpa todo mundo. E tira a responsabilidade de si. Aí eu falo, olha, se a tua vida está do jeito que está e tu não está fazendo nada para mudar, quem vai mudar? Deus deu o livre-arbítrio para você fazer o que você quer fazer. Mas ele ajuda. Mas você precisa se movimentar. Agora, cruzar os braços, eu digo para os alunos, ó, gente, tu acha que tu vai ganhar R$ 5.000 assim, ó, fácil? Estralar o dedo vai chegar fácil? Cara, é dedicação, é esforço, é Muitas horas tempo, é de estudo, estudo. é colocar em prática, é transformar a vida das pessoas. Agora, se tu cruza os braços, aí bota uma postagem lá no Facebook. Alguém quer fazer uma análise comportamental? Quem? Mais alguém? O diz que é isso, é aquilo. Isso não vende. Ou pode até aparecer um doido que vai comprar. Mas é um, Mas né? quando você, às vezes, vê um doido e compra, tu já tá tão ruim das pernas, que às vezes esse que comprou não é nada em relação ao que tu já gostaria de ter feito. E eu falo, olha, fala a transformação do que você faz. As pessoas querem ver transformação. Aí elas, caramba, ou toca nas dor delas, toca na ferida delas. Quer chamar a atenção, Marilena, de professores para poder conhecer o teu trabalho? Pega Lógico. 10 dores que esses professores passam com os alunos na escola e em casa. Pega os 3 níveis. Coloca 3 dores de cada. Será? Você aí, chuta uma dor aí que o professor tem, que tu lembra aí agora de cabeça. Com a pandemia, o engajamento dos alunos. Beleza, engajamento dos alunos, perfeito. Então, pega um conteúdo na tua rede social e coloca solucionando essa dor. Não é escondendo ela para debaixo do tapete. Não. Você que é professor, está tendo dificuldade de engajar seus alunos na pandemia? Clica aqui e saiba mais. 3 dicas para você que não está conseguindo engajar seus alunos na pandemia. Pega links, pega dores. Porque, epa, se eu sou professor, eu me interesso. Quando você faz isso, no escala, automaticamente as pessoas começam a querer te ouvir. Porque você começa a gerar uma autoridade sobre algo que eles não têm tanto domínio. Ou começa a te indicar. Sim. Você consegue ter muito mais resultados, mais rápidos, do que de repente só postando. Quer uma análise disso? Quer uma análise disso? Hoje, se tu fosse contabilizar hoje, dos teus resultados em vendas com o DISC, envolvendo o DISC e dos teus processos, quanto mais ou menos tu já faturou? Mais ou menos uns 6 a 7 mil. Seja 7.000. Porque eu trabalho, né, numa escola aqui no estado de São Paulo, são as escolas do programa Ensino Integral. Então, eu trabalho o dia todo, né, eu entro às 7h30, saio às 16h30. Então, fora isso, eu tenho toda uma família, né, toda uma casa para gerenciar, tem marido, tem filho, tem tudo. E meus atendimentos são só alguns dias na semana, porque eu não tenho agenda, né? Então, assim, a minha agenda ela É é bem corrida. restrita e corrida. Então,
nesse período de que eu comecei de julho para cá, né? Porque eu lembro que no começo você não, você estava estudando mais de forma muito. Tu começou meio que intensivar mais. Tá passando um carro de som por perto aqui. Tu passou mesmo a se dedicar vamos dizer, de uns 3 meses para cá, que tu começou realmente a focar mais. Tu tem mais ou menos ideia quantas horas mais ou menos por semana tu se dedica mais ou menos aí com o DISC? Porque como tu tá bem corrido, né? Poxa, tu pega de 7h da manhã até 4h da tarde, tem marido, você tem filhos? Tenho um filho. Tem filhos, né? Tem extraescolar. Porque a escola, o pessoal pensa que o professor só é professor na sala de aula. Não. Mas tem prova para corrigir, tem trabalho, tem reunião, tem um monte de coisa por fora. Quanto mais ou menos tu dedica por semana, tu tem ideia? Então, o que eu fiz, Luiz? Terça, eu tenho 4 dias na semana, porque eu me dedico para fazer outras coisas. Então, mas na grande maioria eu me dedico das 20 horas até as 22 horas para ou atender ou estudar. Então, eu já determinei isso na minha agenda, entendeu? Eu fiz isso. Das 20 às 22 é o período que eu centro nesse espaço que eu tenho aqui, que é meu, que eu tenho todas as minhas coisas, que eu abro o meu computador, que eu vejo, que eu estudo, que eu vejo quem que é o cliente que eu vou atender, quais são as pessoas, o que eu tenho que estudar do perfil daquela pessoa para dar a devolutiva. Então, esse período das 20 às 22 horas é o período que eu me dedico para estudar, tá? Sábado e domingo eu não faço, porque sábado e domingo eu preciso gerenciar outras coisas, é família. Então, assim, mas de segunda a sexta, tirando a segunda-feira, que eu tenho um outro compromisso, terça, quarta, quinta e sexta são os dias que eu me dedico. Então, ou seja, em média 6 horas por semana. 6 a 8 horas por semana. Caramba. Quando eu comecei a fazer isso, Luiz, foi quando eu comecei a ter resultados. Entendeu? Ou seja, você montou um planejamento, que a gente que tem o lado dominante tem um pouco de dificuldade para isso. Uma coisa eu nunca indiquei isso para os meus alunos de análise DISC, tá? Mas uma coisa que a gente aprende muito isso no coaching. Eu vou até depois dar umas tocadas nesse assunto com os nossos alunos. Antes de dar a devolutiva para o cliente, separa 30 minutos, 30 minutinhos antes de dar a devolutiva. E dá uma olhada no relatório do cliente, se ele já respondeu. Vê alguns gargalos que você de repente não entendeu, dá uma olhada na apostila, se prepara mentalmente e quando o cliente terminar, separa lá 15 minutinhos ali, ou 30 minutinhos, para reavaliar aquilo que foi conversado com o seu cliente. Porque isso te ajuda a aguçar mais o teu aprendizado e te ajuda a estar mais preparado, inclusive, para as próximas sessões, né, para os próximos encontros. Ontem eu estava falando com a aluna nossa e eu falando para ela, olha, você tem a metade do mês para você focar somente na análise DISC. Ou seja, monta toda uma estratégia, que eu já ensinei na formação mais completa, e pega essa estratégia e foca só para tu ter o resultado em 1, 2 ou 3 dias. Porque se você ficar gastando energia toda semana, energia para ter resultados, sem montar uma estratégia, sem montar um planejamento, você termina, às vezes, sem saber o resultado que você vai ter no final. Às vezes sofre até por antecipação. Então, às vezes, é o que a gente chama de amolar o machado. Pega um tempo que você tem e dedica-se montando um planejamento para quando você for dar a tacada final. E isso eu ensino na formação completa nas mentorias ao vivo. Tem várias estratégias lá. É igual a cartinha. A pessoa que vai receber a cartinha, ela vê lá um questionário e vai responder o questionário, só que você já sabe tudo que vai acontecer. Que ele vai responder, você vai enviar o questionário, ele vai responder, você vai marcar uma devolutiva, no final da devolutiva você vai poder fazer a venda. Ou seja, você sabe tudo que vai acontecer. Mas imagina aquelas pessoas que de repente não sabem e vai no desespero. Se não tiver um planejamento, dificilmente a coisa acontece. Exemplo, as pessoas estão vendo o Luiz Vicente abrindo as inscrições agora, do dia 24, 25 ao dia 29. Só que desde o dia 7 de dezembro de 2020, já estava premeditado para essa data eu abrir essas inscrições. Eu fiz um planejamento. Dia 5 de dezembro de 2020, eu planejei todos os lançamentos que iam acontecer no ano de 2021. Todos, sem exceção. Então, às vezes as pessoas veem as coisas acontecendo agora, só que já houve todo um planejamento lá atrás, houve todo um trabalho, houve toda uma estrutura para isso. Não foi assim, da noite para o dia. E é o que eu falo para os meus alunos. Quando você faz um planejamento,
Você sempre compara a sua evolução com você mesmo, nunca se compara com outras pessoas. Porque se toda noite, quando você vai deitar, você vê que você evoluiu um pouquinho a mais, isso, ao passar dos dias, ao passar dos meses, e tu olha para trás e tu fala, caramba, olha quanto eu evoluí. Porque você Porque consegue... cada vez que você coloca uma informação nova na sua mente, ela, né, ela tende a buscar mais informações, mais Sim, informações. Então, é sim. normal. E aí, ô Luísa, as minhas análises de DISCs, né, que eu tenho feito aí, a análise de perfil e ideias evolutivas, eu trago junto os processos de coaching que eu faço. Então, né, junto com isso, então, nesse valor aí que eu mencionei, tá junto os processos que eu incluo de pessoas que, E me tira uma né, dúvida, Helena. Então, no caso, exemplo, tu aplica o DISC, por exemplo, esse faturamento que você já fez aí nos últimos meses, mais de 6 mil reais, tu aplica o DISC dentro dessa tua área da educação, ou é em outra área? dentro da área da educação. O meu foco do DISC Perfeito. é para a educação, entendeu? Que é Então, uma assim, coisa que eu toco. Olha, isso é uma dica muito importante, Marilena, para quem está chegando aqui agora, para quem está iniciando, para quem já é de repente aluno antigo. Gente, os resultados acontecem quando você tem um foco, não só no planejamento, mas você tem um foco também qual é a área que você quer atuar. Às vezes os alunos, eles olham as áreas de outros alunos que tiveram resultados para querer entrar também nessas áreas para também terem resultados. E às vezes eles esquecem que fazer aquilo que eles já gostam, aquilo que eles já se sentem confortável, atuar naquela área que eles já dominam, é muito mais fácil ter resultados do que você ir buscar desenvolver em áreas que você não tem muita bagagem, você não tem muita autonomia. Exemplo, a área da educação, por você respirar isso todos os dias, você tem muitas respostas que eu não digo eu vamos dizer, uma pessoa que não é da educação, ela teria. Então você tem essa facilidade. Você tendo essa facilidade, você consegue encontrar mais transformações, mais dores, gerar conteúdos nessa área, porque você vivencia. Então eu eu digo não para os vou. meus alunos, às vezes ele fica desesperado procurando qual área, Luiz, qual área eu vou atuar, meu Deus, qual área? Eu digo, olha, assista a mentoria ao vivo 1, lá eu já te ajudo nesse sentido. Só que a área que ele já convive hoje, a área que ele já trabalha hoje, ou ele tem alguma certa facilidade, é a melhor área naquele momento. Até ele de repente ver se aquilo faz sentido, se ele quer mudar. Mas ele precisa ter uma área. Se ele não tiver uma área, eu juro a você, eu não conheço nenhum aluno que já faturou mais de 5 mil reais por mês com o DISC sem ter uma área específica, sem ter um nicho específico. E pode até acontecer, mas assim, pode ser um achado. Não é que isso vai acontecer sempre. Mas assim, é importante você ter um nicho para você atuar, porque você fala com mais verdade. As pessoas chegam na tua rede social, tem conteúdo sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você faz. Isso te ajuda a gerar mais autoridade e gerar mais conteúdo sobre aquele assunto. Pegar pessoas, feito eu vejo você fazendo hoje em dia, pega pessoas que é da tua área, convida para uma live, faz um bate-papo, troca ideias, aquilo aí tu recorta depois, gera outros conteúdos, pega uma fala que aconteceu ali, escreve um texto, faz um artigozinho, faz um novo banner, ou seja, com a live dessa que eu estou contigo aqui, a gente consegue fazer um vídeo inteiro de 1 hora, a gente consegue cortar 5, 10 vídeos pequenos para poder gerar o que a gente fala de nuggets, Nutellas. A gente pode pegar esse material aqui, pegar uma fala de 30 segundos que eu estou falando com você aqui. Exemplo, eu falei como chegar mais rápido a 5 mil reais com análise comportamental. 2 dicas. Primeira dica, planejamento. Segunda dica, ter um nicho de mercado. Já está aí um banner para você criar, já pronto. Então, ou seja, veja a quantidade de conteúdos que você gera com uma simples live como essa aqui, com uma simples conversa como essa. E às vezes são coisas simples que as pessoas não sabem. Por que não sabem? Porque às vezes chega lá e fica pegando um monte de conteúdo da internet. Não tem uma estratégia. É por isso que eu pego todo o nosso material, compilo ele, dou toda a parte da metodologia, a parte científica, mas eu tenho uma parte estratégica só para ajudar os nossos alunos a agilizar os resultados. Que é o gratuito, a gente sabe que não tem como lá dentro ter. Não tem como. A Só não minha funcionando. dificuldade foi vir para o digital, né? Então essa foi assim dos meus, e ainda está sendo meu, né, meu calcanhar de Aquiles, né? Aquele assim, ir botar a cara, fazer live, né? Eu estou começando, eu acho Mas que por um mês, é normal, Helena. né?
Eu nunca gostei muito de estar né, em evidência, né? Assim, eu sou muito de ficar do lado de cá. E aí a gente vai aprendendo, né? Eu fui E olha que aprendendo. você é professora, né? Então, mas aí eu sou professora lá, né? Na sala de aula com 40 alunos, ok. Né, ali, isso eu domino. Agora, dominar aqui com 14, 15 Ó, pessoas, olha para você ver, nós estamos com um grupo menor do que se eu tivesse com 40 na sala. mas Olha que olha, a interessante. tua turma de janeiro, acho que você não lembra. A sua turma de janeiro, a primeira aula que eu dei lá ao vivo, tinha 1.000 e poucas pessoas ao vivo naquela aula. O CPL1, tá? Foi a maior turma que eu dei no YouTube, simultaneamente. A maior. Então, chega um momento que para você, se tiver 10, tiver 20, tiver 1.000, 10.000, é a mesma coisa. Só que isso, só o tempo vai te dizer. É por isso que na mentoria 2 da formação, eu falo como você, de repente, fazer conteúdos em vários canais ou várias plataformas diferentes, ou como, de repente, perder medo de gravar. Eu dou várias dicas nesse sentido. Porque como a gente não fez e é algo novo, a gente fica meio que limitado. Será que eu vou conseguir? Nos Será que... tirando da zona de conforto, né? Então a gente Isso. sai da nossa zona de conforto. Só que quando você faz, eu lembro agora de Joda. Joda falou, Luiz, eu nunca fiz um atendimento online. Eu sempre fiz presencial. Só que eu fiz um online que eu ganhei R$ 500. Eu fiz, esse negócio é bom. Eu não saí do lugar, não gastei gasolina, não gastei estacionamento. Estava no meu conforto do meu escritório. E eu, com o celular, pelo WhatsApp. Ele ligou pelo WhatsApp. Ele fez uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. E ele pegou o relatório da cliente e ele botou a fila do lado aqui da tela. Ele pegou a tela, minha mão tá aqui, ele botou do lado da tela. Ele olhava para a cliente e olhava para a fila. E ele disse, Luiz, eu todo me tremendo. Mas foi top. Que eu disse assim, poxa, eu quero fazer mais vezes. Então, tem coisas que a gente tem o dom, a gente tem a facilidade, a gente só não sabe que a gente sabe. Quer dizer, a gente só não sabe que a gente é bom, porque a gente não praticou. Como eu falo, questão de dom. Às vezes a gente tem esse dom, mas se você não explorar, se você não se dedicar para acontecer, não vai. Eu, lá em 2009, 2010, eu não sabia que eu tinha essa vontade de dar aula, de dar treinamento. Quando pegava no microfone, eu me tremia todo. Eu falo isso na aula. Né? Quando eu vi o professor falava algo lá no auditório, que eu pedia para falar, eu ficava em tempo E de ter agora, um você vai ataque de fazer. nervo, suadeira, vontade de ir no banheiro fazer totô, xixi, água. Ou seja, era desespero total. Às vezes até na sala de aula. Tinha época do professor falar algo comigo e eu ficava assim, ó. Eita, o que a pessoa tá rindo da minha cara? O que a pessoa tá pensando? Você ficava milhão de coisas na cabeça. Chegar na frente lá do quadro para apresentar um trabalho era um desespero. E muitas vezes são coisas que você não vivenciava naquele momento. Mas quando você vê, eu lembro de uma menina, não sei se é Cláudia o nome dela, lá do grupo que eu faço parte, que ela falou assim, olha, eu comprei esse curso aqui, foi R$ 10.000 o curso, e ele me ensina a fazer R$ 100.000, e eu não me via fazer isso de feito para as câmeras. E eu guardei o curso. Só que chegou a pandemia, meu trabalho caiu 90%, ela era cabeleireira, tive que fechar, e eu falei, poxa, eu só tenho esse curso agora que eu já paguei por ele. Então, ela foi lá, estudou, colocou em prática e fez os 100 mil. Ou seja, a necessidade fez ela meter a cara. Então eu digo às vezes para o aluno, tá com medo? Veste a fralda e vai com medo mesmo. Às vezes, Exatamente. poxa, é necessário. Exemplo, se eu, Luiz Vicente, não tivesse metido a cara lá em julho do ano passado e tivesse feito essa formação do formato gratuito, eu não estaria aqui hoje com mais de 800 alunos aí. Quer dizer, agora já vai passar de 900 agora, né? Alunos. Não tinha acontecido isso. Eu não tinha chegado até a Helena. A Helena, de Não, repente, poderia até ter feito mais do que 6 mil com outras coisas. Tudo bem. Eu tenho um aluno que já fez 20 mil, o Francisco fez mais de 40 mil nos últimos meses. eu vi o Sei podcast lá, dele. se não for, Thalita tem entrado aqui agora há pouco, Thalita já faz mais de 5 mil já também com disque. Então, ou seja, eu, com essa saída da zona de conforto, eu hoje tenho o privilégio de ter pessoas que eu ajudei que, de alguma forma, tiveram resultados. Eu estou falando financeiro. Mas se eu for olhar a vida Transformando vidas, pessoal, né, Luiz? se eu for olhar a vida pessoal, eu tenho cada relatos aqui que, assim, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, mesmo que eu não tivesse vendido nada, para mim, só isso já estava pago. Porque a minha missão é justamente essa, transformar a vida das pessoas.
com o meu conhecimento, com a minha comunicação. Então, se eu quero que as pessoas se desenvolvam, que elas cresçam, eu preciso ajudar elas a crescerem. Embora que muitas vezes eu faça coisas que eu não gosto. Tem gente que, coisa que eu não gosto, eu falo o seguinte, exemplo, não é coisa que eu não gosto, é coisa que de repente eu não conheço. É sair da zona de conforto. Eu ficava pensando, poxa, eu vou estar aqui de segunda a sexta-feira, 9h59 da manhã, um horário que o pessoal está no trabalho, quase ninguém consegue estar aqui esse horário. Será que as pessoas vão vir? Então, eu coloquei uma coisa na minha mente. Olha, eu posso estar sozinho, eu posso ter uma pessoa, eu posso ter 10, eu posso ter 20, eu posso ter 1000. Eu não estou ali pela quantidade de pessoas que vão participar no sentido que eu quero ter muita gente. Mas, se eu tiver uma pessoa que entre comigo e eu possa ajudá-la, eu sei que essa pessoa ela vai ajudar outras pessoas. Porque eu vou fazer de tudo para esse conteúdo eu levar para o maior número de pessoas possíveis. Nem que para isso eu pague. Que é o que eu faço hoje, eu pago para isso. Essa nossa conversa aqui, eu vou pagar ao Facebook, eu vou pagar ao YouTube, para ir durante 7 dias mostrar para o máximo de pessoas que eu puder que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Para mostrar para elas que não é só eu que estou falando. É possível. São pessoas reais, não é eu que estou inventando. Não é que saiu da minha cabeça. São fatos reais. Com isso, eu posso ajudar também outras pessoas. Porque às vezes a sua fala aqui, poxa Luiz, eu entrei em janeiro, comecei a me dedicar agora em julho, comecei a ver resultados, já fiz mais de 6 mil reais. E quantos professores por aí que de repente está lá insatisfeitos, está tendo conflitos com alunos, está tendo conflitos com a coordenação, às vezes chega em casa, é confusão com o marido, é confusão com a filha, é confusão com a mulher, é dona de casa, ao mesmo tempo ser mãe, ser esposa, ser professora, ou seja, é a mínima coisa. E às vezes ela começa a ver que ela não está sozinha. Tem outras pessoas que também já vivenciou isso, que até mesmo vivencia isso hoje, mas que encontrou meios, mecanismos para poder melhorar isso. Porque senão é obrigado, exemplo, a sofrer. Eu conheço hoje um cara que é professor, o pessoal diz assim, a área da educação é a área que menos remunera no Brasil. Beleza, tranquilo. Mas nesse meio digital, Helena, o cara que mais faturou no meio digital, que fez mais de 10 milhões pela primeira vez no Brasil, em curso digital, dando conteúdo digital, é um professor. Tá? É um professor de inglês, chamado Mário Vergara. Ele foi a primeira pessoa no Brasil a faturar mais de 10 milhões de reais num período de 7 dias, simplesmente chegando aqui online, dando conteúdo online e ajudando pessoas a aprender inglês. E Uau. há 6 meses, um ano antes, ele tinha sido demitido de uma escola de inglês por não se enquadrar com o perfil que a escola queria. Porque o jeito dele ensinar era, sei lá, a escola não gostava do jeito dele. E ele, tudo bem, filho pequeno, esposa tinha acabado de ter um menino fazia pouco tempo, no tempo do pegou um quarto e começou a dar aula de inglês online. E o cara hoje fatura milhões fazendo isso. O ano 2019 ele saiu na revista Veja como um cara que tinha faturado 40 milhões naquele ano com menos de 10 colaboradores. Coisas que empresas de inglês de 30, 40 franquias não tinham tido esse faturamento no ano. Então, assim, o digital dá esse poder para a gente levar esse conteúdo para muito mais pessoas. Então, hoje, eu tenho o privilégio, graças a Deus, de levar esse conteúdo para pessoas de vários outros países. Nessa turma, teve 2 pessoas de Portugal que comprou. E eu não anuncio para Portugal. Mas, automaticamente, são pessoas que, de alguma forma, estão buscando conhecimento, buscando conteúdo. Na sua turma, a gente tem a menina lá do Japão, na sua turma de janeiro. Não lembro agora no Josi, não lembro o nome dela agora. Mas ela é do Japão, é brasileira, mora no Japão já há mais de 10 anos. E é o poder do digital. Então, veja a quantidade de professores que você pode ajudar. Só aí em São Paulo, pelo sindicato, tem mais de 20 mil professores pelo sindicato aí de São Paulo. Eu sei disso porque a Esther me falou esses dias, tá? Esther me Não, ela disse. está falando o Sindicato de São Paulo, município, né? Isso, Agora São todo Paulo, estado, município. né? É. Isso. Então, veja isso a nível Brasil. Veja o poder que você tem na sua mão. Exemplo, você conhece algum professor ou algum profissional que atua como analista comportamental DISC, especificamente na área da educação? Eu não. E por que não você ser a número 1 no Brasil? Não tem. Tá? Ou seja, Só Luiz, mas é pensar professor. grande. Pelo contrário, é pensar em algo que é real. E como é que Então, você consegue eu fazer isso? tô, Primeira coisa, falar que você faz isso. eu escolhi professores, a educação, porque é a área que eu domino. Então, eu não vou falar de, como você disse agora há pouco.
Eu não vou para uma área, por exemplo, recursos humanos, que o DISC é utilizado, se eu não domino os recursos humanos. Como que eu vou chegar numa empresa, falar de descrição de cargo, se eu não domino isso? Não percebe? Então, assim, eu vou ter que gastar energia, né, estudando uma coisa que não é do meu domínio. Então, vou falar para pessoas que eu tenho o domínio. E qual o domínio que eu tenho? Educação. Então, hoje eu estou na educação pública, mas eu quero levar isso também para a educação privada. Então, Ó, assim, falar com as escolas privadas, falar com professores das escolas privadas, entendeu? Então, assim, isso vai entendi. ajudar muito. Então, estou nessa construção desse material, né, de um workshop, de uma palestra, para eu chegar até as escolas particulares, da minha Ó, região, do Brasil, não importa, mundo, né? Como você falou, o digital leva com para gente. certeza. Eu não estou Ó, pensando só a minha cidade, eu estou pensando já grande, entendeu? por Quero lá isso na que o frente. online te ajuda a escalar isso, entendeu? Por isso que o online te ajuda a essa escala, a você chegar mais rápido, ajudar mais pessoas. Porque senão você fica preso numa região. E o digital te dá esse poder de você ampliar isso aí. Tava vendo aqui a Elane Costa tinha mandado para mim aqui no privado, que ela coloca assim, ó, eu trabalhei 24 anos em uma empresa farmacêutica. Com treinamento DISC, era frequente, mais de 6 vezes ela fez. E isso poderia ser usado, ela botou assim, isso poderia ser usado por minha autoridade, com mais um curso. Ou seja, se ela trabalhou 24 anos na área farmacêutica, já viu várias vezes a análise disso ser aplicada lá dentro, e ela hoje tem essa formação com a gente, por que não ela juntar o útil ao agradável? Eu cobrei há 2 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos aí, a farmácia Pague Menos, um treinamento para todos os líderes, gerentes e subgerentes da farmácia Pague Menos do estado de Pernambuco. Eu cobrei R$ 24.000 na época. Foram 8 dias de treinamento. Só disque puro. Só lá. Todo mundo ganhou um relatório completo, devolutível, construção do perfil comportamental. Aí junto eu coloquei mais umas 2 ou 3 ferramentas, que é o que eu ensino lá na mentoria para vocês, na mentoria ao vivo, que eu falo como montar uma palestra do zero. Eu cobrei lá e fiz o trabalho. E eu não tinha autoridade na área de farmácia, mas a minha especialidade era o DISC. Então, Elane, se você tem o conhecimento, tem, poxa, 24 anos de experiência, por que tu vai, vamos dizer assim, nadar em mar vermelho que você não domina? Você tem um mar azul aí na sua frente, é igual a nossa amiga Marilena, tem mais de 20 anos aí na carreira de educação. Porque ela vai começar a se aventurar na área que ela não conhece. E esse negócio de dizer assim, professor não tem dinheiro, a professor não pode pagar. Não pode. Ele não paga por aquilo que ele não enxerga como qualidade, como uma prioridade para ele. Mas se ele enxerga que é algo que vai ajudar a vida dele, que vai melhorar o conhecimento dele, acabou-se. Helena, tem alguma dúvida, alguma pergunta que eu poderia te ajudar nesse momento, que eu possa, sei lá, que você possa ter engatado aí? Tem alguma coisa que eu poderia te ajudar ainda mais para que você possa acelerar ainda mais esses teus resultados aí, passar muito mais do que R$ 6.000 aí como analista, com análise disso? Então, alguma dica aí para eu levar isso para as escolas, assim, para um gestor? Como que eu levaria a análise disso num workshop, numa palestra? Eu atenderia, chegaria para a gestão da escola, para o diretor ou para os recursos humanos? A minha dificuldade é chegar até, né? Porque entregar o produto eu tenho, né? Então, qual o caminho, assim, que eu poderia percorrer para chegar até esse gestor e falar para ele, ó, isso daqui, esse produto que eu tenho, vai ser um divisor de águas para você não ficar aí com tanta alternância de funcionários, né? No caso do professor, e ele está ali, por exemplo, professores que estão na educação dos anos iniciais, educação infantil, né? Porque tem muita rotatividade, porque ele entra, mas nem sempre é aquele perfil que ele gosta, né? De estar com aqueles pequenininhos, porque tem que Perfeito. estar ali integral. Você cuidar dos pequenininhos, ele é integral. Então, como que chegar nesse gestor, nessa escola e falar com ele? Eu tenho Primeira muita... coisa, olha só. Eu acho que eu até já conversei contigo uma vez sobre isso. Eu acho que foi contigo, foi com alguma outra pessoa dessa área da educação. Primeira coisa, você saber qual é o subnicho, não é nem o nicho você sabe que é a educação. Qual é o subnicho da área da educação que você quer atuar. Isso tem que estar muito bem claro. Exemplo, eu, Luiz Vicente, eu trabalho na área de negócios. Dentro da área de negócios, eu trabalho com a área do desenvolvimento humano.
Dentro da área de desenvolvimento, que é o subnicho, tá? Primeira área, negócios, que é o nicho negócios. Dentro da área de negócios, eu trabalho na área de desenvolvimento humano. Da área de desenvolvimento humano, eu trabalho com a análise DISC, que é um subnicho. Dentro da área de subnicho, eu trabalho com o quê? Com análise DISC. Dentro da área de análise DISC, o meu foco é ajudar você a faturar mais de R$ 5.000 por mês com a metodologia. Então, todas as pessoas que chegam até mim e elas têm esse interesse de ser um analista comportamental DISC que fatura mais de R$ 5.000 por mês, opa, Luiz Vicente está aqui. Não quer dizer que pessoas que querem ser um analista comportamental apenas para melhorar o seu autoconhecimento não possam fazer. Não quer dizer que pessoas que querem pegar análise DISC não é para ganhar dinheiro, mas para implantar na sua empresa, não quer dizer que não pode fazer. O conteúdo está lá, está tranquilo. Mas eu, como foco principal, é esse. Então, você na área da educação, esse é a área que você atua, que é o nicho que você atua. Qual o subnicho na área da educação? Aí existem alguns. Aí eu vou citar alguns aqui, tá? Que o que você falou tem a ver. Primeira coisa, professores, certo? Só que você tem que identificar. Esse subnicho é para os professores? Você fala para os professores? Ou você fala para a coordenação desses professores? Que já é outro subnicho. É diferente. Entendeu? Da mesma forma que falar para professor, você pode ajudar ele na parte que você falou de como melhorar o engajamento com os alunos. Então você está falando para professores. Que não quer dizer que a coordenação não possa te contratar para ela usar você como a ponte para chegar aos seus professores. Exemplo, eu sou dono de uma escola, eu faço parte da coordenação, sou um diretor, um vice-diretor, um vice-coordenador, e eu vi lá a Maria Helena que trabalha ajudando professores a ter mais engajamento em sala de aula pós-pandemia, ou durante pandemia. Eu vi o conteúdo e vou falar, ô fulana, vamos chamar a Maria Helena para conversar com ela? Ela fala muito bem, tem uns conteúdos muito legais para ajudar os professores nesse sentido. E nós temos essa dificuldade aqui. Vamos conversar com ela? Entendeu? Então, pode ser que o professor te chame, ou pode ser que o teu foco seja especificamente as escolas para poder te chamar. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Automaticamente, isso já engloba aquelas escolas que têm rotatividades com professores. Porque se ele não está conseguindo engajar, se ele não está conseguindo entregar o seu melhor, não está conseguindo ter o resultado que a escola gostaria, ele vai pedir para sair ou ela vai demitir ele. Faz sentido? Faz. Então veja que está englobado, está dentro, certo? Só que você tem que usar qual é a palavra-chave que ela engloba tudo isso. Qual seria uma frase de impacto? Uma frase de impacto que qualquer pessoa que escutar essa frase, que for da área de professor, ele vai dizer, caramba, faz sentido. Por exemplo, meu caso, qual é a minha frase de impacto? Ajudo você a faturar mais de R$ 5.000 por mês, vírgula, como analista comportamental DISC. Transformação, veículo. Entendi. Então, você tem que usar uma linguagem que as escolas, coordenadores, professores, toda essa área pedagógica, quando ela ouvir essa tua frase, isso é para mim. Então, qual é a transformação? Quer dizer, vou chutar aqui, tá? Ajuda você a ter um melhor engajamento em sala de aula e, sei lá, me ajuda aí, algum complemento ou não. Por exemplo, só isso. Ajuda você, professor, ou não é nem professor, né? Ajuda você a ter um melhor engajamento em sala de aula. E aí você completa a frase. Tá? Isso é o que a gente chama de Roma, vamos dizer assim, no mundo digital a gente chama isso muito de Roma. Só que detalhe, não existe uma frase perfeita e ela tem três coisas que ela tem que ter dentro dessa frase. Ela tem que ser simples, tá? Ela tem que ser objetiva, não pode ter muita enrolação, tá? Tem que ser simples, tem que ser objetiva, clara, tá? E ela não pode ter o destino dentro dela. Como assim, Luiz, o destino? O destino é quando você diz, exemplo, você professor. Exemplo, vou dar um exemplo aqui no meu caso. Ajuda você a faturar mais de R$ 5.000 por mês. No meu caso, eu preciso dizer que é como analista comportamental DISC. Porque senão pode ser para mil e uma coisa. Então vai vir gente de tudo quanto é lugar pensando que é para outras coisas. Só que quando você coloca lá, exemplo, ajuda você a ter um melhor engajamento em sala de aula. Opa, eu já estou dizendo que é para professor, entendeu? Eu já estou falando isso. Então, isso é um trabalho que demora um pouquinho.
Você precisa estudar aí um pouquinho sobre isso, precisa pensar um pouquinho mais sobre isso, ver o que as pessoas falam. Às vezes você pega, exemplo, dificuldades que as escolas têm, dores que elas têm, colegas seus que são os professores que às vezes estão falando para você coisas que acontecem. Aí é disso aí que você cria essa solução, que você cria essa transformação. Entendeu? Essa é a sacada. Eu, particularmente, cada lançamento que eu faço, eu ajusto essa minha transformação. Se você olhar a minha turma, sua turma lá de janeiro, eu não falava faturar 5 mil reais. Não. Não falava sobre isso. A turma de março, eu falei completamente diferente sobre o que eu falo hoje. A turma agora de julho, eu não falava que ajuda a faturar mais de 5 mil. Eu falava, ajuda você a sair do absoluto zero para faturar até 5 mil. Eu lembro disso. Como analista comportamental disso. Depois eu mudei. Quer dizer, antes disso eu falava, depois eu mudei. Ajuda você a faturar mais de 4 dígitos como analista comportamental. Então, a gente vai falar de lapidar. Você vai lapidando, 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 até você chegar com uma home ideal. Então, essa primeira que você consegue usar ela, é como se fosse uma... Como é que eu posso falar? É o que é provisório. Ela é provisória. Isso você vai ajustando. Mas que vai representar aquilo que eu quero trabalhar. Naquele momento. Aí, quando você está no campo de batalha, você está lá executando isso, as pessoas vão te dando feedback e isso você vai ajustando para o que elas querem. Por que hoje eu falo mais de 5 mil? Porque eu tenho muitos alunos que já faturam mais de 5 mil. E antes eu não falava mais de 5 mil. Hoje, exemplo, se eu quisesse falar que eu tenho alunos que faturam, eu ajudo você a faturar mais de 40 mil reais como analista comportamental. Eu tenho alunos que faturam. Mas assim, não é tão típico. Eu não tenho tantos resultados nesse sentido. Mas mais de 5 mil eu tenho muitos. Entendeu? E eu preciso provar aquilo que eu falo. A mesma coisa é você. Se você fala que você ajuda o professor a ter mais engajamento em sala de aula em momentos de pandemia ou pós-pandemia ou nesse novo normal, você tem que provar. Como é que você prova? Você mostrando a análise, você fazendo a evolutiva, realizando a palestra, pessoas falando que foram lá, que fizeram o que você ensinou, que realmente tiveram mais resultados. Então, isso vai te gerar autoridade. E como é que tu vai chamar a atenção das escolas? Para querer te chamar. A partir do momento que você usa, incorpora essa comunicação, primeira coisa, nas suas redes sociais. Instagram, Facebook, se tiver YouTube. Essas lives que você vai fazer no seu Instagram, pega, salva e joga lá dentro do teu YouTube. Cada dia bota um dia sim, um dia não. Ah, mas lá só tem 5 pessoas, pode ter 0. Começa. Tudo teve um começo. Ok. Aí toda vez que tu agora for falar sobre isso, você sempre toca nessa palavra engajamento em sala de aula, melhorar o engajamento com os alunos, diminuir, de repente, os conflitos entre professores e alunos, por que os alunos não se engajam na pandemia, por que as pessoas têm dificuldade com a tecnologia hoje, quais são as maiores dificuldades que o professor tem no momento da pandemia. Ou seja, sempre retratando a sua transformação. Quando você chega numa escola, aí você pode usar aquela estratégia que eu uso lá na formação avançada. Como construir uma palestra do zero. Você chega na escola e fala, olha, meu nome é Maria Helena, eu trabalho na área de educação há todos os anos, e durante muito tempo eu tive dificuldade com isso, que é justamente, exemplo, dificuldade com o engajamento de alunos, dificuldade com tal coisa. Então, eu vivencio essa realidade. E durante muito tempo eu venho trabalhando sobre isso. E hoje eu tenho um método que eu uso comigo, já usei com, sei lá, ou dezenas se for mais de 10, centenas se for mais de 100, ou milhares se for mais de 1000. Seja verdadeira, seja realista. Não enrola, não mente, é o que é. Tá tudo certo, todo mundo tem um começo. E eu gostaria de apresentar o meu trabalho para vocês. Inclusive, nesse primeiro momento, eu posso fazer isso até mesmo de forma voluntária. Eu posso dar uma palestra aqui de meia hora, 40 minutos, mostrar um pouco do meu trabalho. E se com esse trabalho que eu vou mostrar para vocês, se dentro de uma semana, 15 dias, você enxergar que você já teve resultados, eu posso te mandar uma proposta para você ter um trabalho um pouco mais aprofundado, que eu possa dar um workshop uma manhã inteira, ou uma tarde, ou uma noite, para melhorar os professores no engajamento. Posso te mandar uma proposta? Isso aconteceu ontem com uma aluna nossa. Ela ligou para mim e falou comigo, Luiz, olha, eu estou com uma empresa que me pediu um orçamento para eu dar um treinamento, para eu dar uma palestra de 1 hora mais ou menos, e quanto é que eu cobraria? Pelo valor, dá para eu cobrar em torno de R$1.000, mas corro o risco de não ser aceito. Por quê? É sim ou não. Ele vai passar para outra pessoa dizer se aceita ou não. Aí eu falei para ele, faz o seguinte, fala para ele
que você poderia cobrar R$1.000, mas você não vai cobrar, e você vai dar a palestra de 40 minutos para ele gratuita, para que ele conheça o seu trabalho. Quando terminar a palestra, se ele achar que foi importante, se ele achar que foi importante para o grupo, você sim vai mandar uma proposta para ele de uma análise comportamental com a devolutiva para os 20 colaboradores. Ela hoje, isso foi ontem. E ela ficou meio assim, mando. Hoje mandou para mim a mensagem que ela mandou para ele e os 2 áudios que ele mandou. Felicíssimo da vida por ela ter feito isso com ele. Já quer que ela já agende, já quer que ela marque e já disse logo no final. Fique tranquila, vamos fazer esse trabalho, vai fechar outro trabalho aqui com você. Às vezes a gente vai no intuito de só querer ganhar do cliente e a gente esquece que a conquista não está na venda, ela está no antes da venda. O que é que eu conquistei você? Quando eu te mostrei um sistema, te mostrei um material, e aí você já tomou a decisão de comprar antes de dizer o que eu vou te vender. Então, não adianta você chegar para a escola e já querer vender para ela. Mostra o teu trabalho, mostra a tua qualidade. E mesmo que ela não feche nada contigo, tu ganha com isso. Porque tu pegou pessoas para treinar, pessoas que tu praticou, fotos que tu tirou, material que tu leva para a tua vida e para outras empresas. Tu não precisa falar para a empresa X que tu vendeu isso aqui para a empresa Y. Foi trabalho que você já realizou. Olha aqui o material. Olha aqui foto. Olha aqui tua experiência. Entendeu? Então, isso são estratégias. Érica, inclusive, que está aqui, está começando agora nessa linha também de palestras. Deu uma palestra agora há pouco, gostou, inclusive. Então, assim, é uma forma de você construir a sua autoridade no mercado. Entendeu? Nossa, Luiz, gratidão. Isso vai só crescendo. Vários insights aqui. Pode ter certeza que isso vai ter frutos. Espero ter ajudado e depois compartilhar aí com a gente. Muito, muito. A gente vai se falando. Então, sucesso para você. Que Deus te abençoe. Para você também. Valeu. Tchau, tchau. Aí na Novo Movimento. Tchau, tchau. Vamos embora. Gratidão.